paz do nosso Senhor Jesus, a paz do nosso Deus, de Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa, do nosso irmão Aldo, dos santos e anjos dos céus, santos apóstolos, a paz perene que traz harmonia, que traz a tranquilidade para a sua alma, para que possam participar da reunião, possam ter oportunidade de aprender, valorizando o seu tempo e saindo fortalecidos. Uma das funções da reunião é esta: sair fortalecido. Depende de cada um. Cumprimentos estes extensivos aos nossos irmãos que nos assistem pela internet. E assim, iniciando esta reunião, eu os convido para se colocarem em pé, para orarmos com muita reverência. Oremos. Bondoso Deus, glorioso e eterno Pai Celestial, mais uma vez reunidos estamos, invocando-te, o teu poder, a tua graça, as tuas virtudes e a unção do teu Espírito. Humildemente e com toda gratidão pedimos que nos envie centelhas do teu poder, da tua unção para cada um dos nossos irmãos, dos que nos ouvem, para que eles possam aprender, aproveitar e purificar, santificar a sua alma, porque a Igreja Apostólica presta louvor e adoração aos céus, e nós apostólicos, nós filhos de Deus, devemos sair da nossa casa com esse objetivo: louvar o reino dos céus, louvar a Jesus e a todo o seu poder. E aqui reunidos mais uma vez para iniciar a reunião da noite, querida Avó Rosa, nosso glorioso Espírito Consolador, eu peço à Senhora que ajude a todos aqueles que não vão poder aqui estar, os nossos ouvintes do programa Hora Milagrosa, todos aqueles que nos assistem pela internet. Ajude-os, portanto, dando-lhes entendimento, sabedoria, força, para ser filhos de Deus, vivendo neste mundo. Ajude-os para que a cada dia fortaleça ainda mais o seu espírito, que tenha vontade de ser apostólico, de ser filho de Deus. E aqui reunidos nós te suplicamos, ó querida avó, ó querido irmão Aldo, que interfira, que a unção do teu Espírito e que a inspiração dos céus venha para essa reunião, para que possamos louvar e engrandecer o teu reino. Querido primaz, nós te agradecemos por tanto que o Senhor fez quando estava conosco e continua fazendo agora espiritualmente. Agradecemos a nossa Mãe Maria Santíssima e a todos os santos e anjos, santos apóstolos, que está conosco, já participando desta reunião. Agradecido por mais essa oportunidade, a nossa sincera e eterna gratidão. Amém. Vamos cantar o hino de número 1 do nosso inário, Igreja Forte. Pois é integrante no poder celestial.
a caminhar, sei onde chegar. Vou para o meu lar. Eu sigo a caminhar, sei onde chegar. Vou para o meu lar. Eu sigo a caminhar, sei onde chegar. Vou para o meu lar. Sede de justiça, sede de verdade, sede de amor, de felicidade. Pego meu cantil, dou-lhes de beber da água da vida que faz reviver. Eu sigo a caminhar, sei onde chegar. Vou para o meu lar. Eu sigo a caminhar, sei onde chegar. Vou para o meu lar. Eu sigo a caminhar, sei
e já desfeitos, homens tão perdidos, mas que sofrem tanto, filhos esquecidos. Falo com amor do reino do céu, mostra ao sofredor o reino da luz.
tua santa mão divina está sobre mim, e os teus olhos divinos me olham a todo instante, e a serenidade do teu olhar que me julga na mais reta verdade, e tua bondade me ajuda. Abra, pois, o meu coração, desperte, ó vó, a minha fé, livra-me da escuridão que o inimigo quer. Segura-me com mão forte, teu manto esteja a me cobrir. Livra-me dos laços da morte, pois quero sempre, sempre te servir. Guarde os meus pensamentos, quero só pensar no bem. Ampare os meus sentimentos, e que os meus atos só te louvem. E assim então renovo aquele voto que te fiz, de ser fiel e de te louvar. E então para sempre eu serei feliz. Santa Vó Rosa, guarde os meus pensamentos, quero só pensar no bem. Ampare os meus sentimentos, e que os meus atos só te louvem. Abra, pois, o meu coração, desperte, ó vó, a minha fé, livra-me da escuridão que o inimigo quer. E assim então renovo aquele voto que te fiz, de ser fiel e de te louvar. E então para sempre eu serei feliz.
Muito bem, irmãos. Muito obrigado a todos pela sua presença. Nós vamos meditar na mensagem da semana. Título da mensagem: a formação moral, espiritual e intelectual da família. Família. Lá na sua casa. Nosso Jesus sempre, com os seus ensinos, suas parábolas, ele sempre pediu união, principalmente na família. A Santa Avó Rosa, da mesma forma, e o nosso irmão Aldo. Quantas mensagens foram editadas pelo irmão Aldo enquanto esteve conosco, falando sobre a família, sobre a importância da união na família, a importância da fé que deve existir na família para serem bem-sucedidos, para serem abençoados. E hoje nós continuamos da mesma forma, pedindo união, pedindo paciência e entendimento, pedindo a aplicação da doutrina que já sabem na sua vida e na vida da sua família, pedindo os pais, as mães, que tomem conta da sua família realmente como devem. Muito a Santa Avó Rosa fez, o irmão Aldo. E a família é um bem maior. Deus, família e igreja. A igreja se constitui em uma grande família composta de diversas famílias. Tanto é verdade que há congregações compostas por 2, 3 famílias. E assim é a grande família apostólica. Por isso a preocupação, irmãos, da necessidade dos irmãos, muitos acordarem e valorizarem o que têm. Como eu disse, é um bem mais precioso que existe junto com você. Se o senhor ou a senhora não valorizar, se você jovem não valorizar o que tem em casa, dificilmente encontrará família na rua. E muitos se tornam ouvintes esquecediços. Ouvem. Entra em um ouvido e sai pelo outro. É como se olhasse no espelho e quando saísse daquele espelho esquecia como é a sua face. Muitos abandonaram o verdadeiro amor na família, no esposo, na esposa. Estacionaram tudo aquilo que aprendeu em relação à importância do amor, do verdadeiro amor. E sofrem. Estão tapados e não percebem o porquê estão sofrendo. Porque a sua vida espiritual está impedido de observar
e de lembrar dos ensinos da igreja. Por isso a importância da família. Se você pai, se você mãe, não cuidar do seu filho, quem vai cuidar? A igreja ajuda, orientando, auxiliando. Mas os pais precisam fazer a sua parte. Por isso, irmãos, nós tivemos um casamento e aquela vontade daquele casal iniciar uma nova vida, uma nova caminhada. Muitos esqueceram de quando estiveram à frente do altar da igreja e fizeram um voto diante de Jesus da Santa Vó Rosa. Muitos retornaram e passaram anos, esqueceram o que significa o amor. E lamentavelmente sofrem juntamente com sua família. Então a mensagem disse assim: no princípio, Deus criou o homem e do próprio homem formou a mulher. Portanto, um está ligado ao outro pelo corpo, como ensinou o apóstolo São Paulo em 1 Coríntios. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim eles já não são mais dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Este fato confirma a unidade da espécie. A unidade da espécie humana. Este fato confirma a unidade da espécie humana e ensina o dever do amor mútuo, pois também se unem em um só espírito. No matrimônio se tornam como uma só pessoa, um só corpo, formando também uma perfeita unidade espiritual. São duas almas que se unem no mesmo amor, na mesma fé, nos mesmos princípios morais e espirituais, tendo uma só vontade e um só pensamento, de viverem a vontade de Deus em relação ao voto que fizeram de serem fiéis e justos aos seus mandamentos e viverem na mais perfeita união, em paz e se amando, com um amor puro, sem malícia, sem desconfiança, sem ciúmes, sem teimosia, sem nenhum sentimento que venha tirar a pureza do matrimônio e da verdadeira amizade e união. Jesus, em seus ensinos ao povo judeu, relembra esta primeira união da criação da raça humana, sobre a unidade do matrimônio, que pela vontade divina é indissolúvel. Por isso disse Jesus: o que Deus uniu, não separa o homem. Mas por que se deu ao contrário com o verdadeiro sentimento do matrimônio? É uma pergunta. Porque muitos casais se separam, não cumprindo o que prometeram na presença de Deus quando se casaram na igreja. E aos homens no casamento civil, na presença do juiz de paz e diversas testemunhas. Sabe por quê? O motivo é porque não procuram se unir no mesmo espírito
e formar uma união firmada no amor, no verdadeiro amor, na paciência, na justiça, na misericórdia, mas dão lugar às paixões terrenas e carnais, dão lugar ao orgulho, aos maus sentimentos, tornando-se duros de coração, não buscando o diálogo, a paciência e o perdão, mas se tornam surdos à voz da verdade. Guardam mágoas no coração, não se perdoam e rompem um compromisso sagrado que fizeram diante de Deus. Outro problema é que existe a diferença de gênio. Não mudam seu modo de pensar, seu modo de agir. Tudo tem que ser como ele ou ela quer. E daí surgem as desavenças. E com isto vão perdendo o primeiro amor. E conforme as atitudes de um dos cônjuges, do marido ou da mulher, se tornando um ao outro insuportável, ruim, avarento, estúpido, e passa a infernizar a vida do seu companheiro. É isso mesmo, está escrito aqui. E passa a infernizar a vida do seu companheiro ou companheira. E assim chega ao final um casamento que tinha tanta esperança de viverem felizes para sempre. Se praticasse o verdadeiro amor, os benefícios e o verdadeiro significado do verdadeiro amor, nada disso aconteceria. Na verdade, ou na doutrina de Jesus, nosso Senhor, e da Santa Vó Rosa, o Santo Espírito Consolador, que é a doutrina de Deus o Pai, o homem só pode possuir uma só mulher, como foi no princípio. Portanto, no matrimônio deve haver a fidelidade e a lealdade. O que é fidelidade? É a quantidade, ou melhor, a qualidade, melhor dizendo, a qualidade da pessoa que é fiel a Deus, aos seus princípios morais e religiosos, e também é fiel à sua família, aos filhos e à pessoa amada, a esposa ou esposo. Mas o que é lealdade? É a qualidade da pessoa sincera, honesta, bem-intencionada, cumpridora de seus compromissos e que nunca trai e nem engana o seu companheiro ou sua companheira. Em nossa igreja, a Igreja Apostólica, que é a Igreja da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, nós temos o casamento como instituição divina, porquanto Deus criou o homem e também a mulher para ser sua esposa, querendo que ambos vivessem em perfeita santidade, em paz e harmonia, pois foram feitos à semelhança de Deus e conforme a sua imagem e semelhança. Portanto, com toda a perfeição, e isto é santidade. E a maneira justa, honrada e perfeita de viver sem pecado, sem sentimentos maus, sem brigas ou discussões, mas com amor e humildade. Isso porque foram criados no mesmo Espírito
e Deus manteve a unidade espiritual existente no seu reino, que é a igreja, que é a sua igreja. Mas, infelizmente, foi quebrada aqui na terra pela desobediência da raça humana à vontade soberana de seu Criador, entregando-se ao pecado, ao erro, aos sentimentos maus e de toda sorte de maldade criada pelo ser humano. Entretanto, Deus criou o homem e a mulher no mesmo espírito, espíritos perfeitos, santificados, puros, e os uniu, formando o casal, para que vivessem juntos, procriassem e povoassem a terra, porém com justiça e santidade, vivendo sob a sua graça, de maneira que nascessem homens e mulheres santos e predestinados aos céus. Muito embora tenha havido pecado, o plano de Deus permaneceu e permanece o mesmo. No mundo, os homens deixaram de observar a justiça divina e desvirtuaram o plano de Deus em relação à criatura humana, porém no seu reino, que é a igreja. Deus continuou a exigir a obediência e justiça. Por isso que sempre quis o casamento dos seus legítimos filhos de conformidade com a sua justiça, de tal maneira que observem a pureza do espírito e a qualidade de filhos de Deus, e a doutrina sobre a unidade do espírito, que é a verdadeira união fraternal. O ideal, melhor dizendo, é o casal ter os mesmos princípios religiosos, os mesmos costumes e os mesmos ideais. Não podem ser divididos em sua fé religiosa, porque pode causar sérios problemas para a formação moral, espiritual e religiosa dos filhos e traz confusão na mente das crianças. É muito importante a formação moral, espiritual e religiosa dos filhos. Eles devem ser criados e educados no bom caminho em um lar onde reine a mais perfeita paz e amor. Realmente, onde há paz e amor, os filhos crescem, verdadeiros filhos de Deus. Mas em um lar, irmãos, onde sentimentos que não são bons, reprovados pela doutrina, permanecem, é difícil que esse lar, se não for corrigido, crie filhos para Deus. Pai, enquanto viver, é pai. Mãe, da mesma forma. Hoje está difícil, sim, criar filhos para Deus. Por quê, irmãos? Há muito comodismo. Se não abraçar verdadeiramente a sã doutrina de Jesus, se torna difícil. Chega uma altura da criação que o pai não consegue dominar, e a mãe muito menos. E vai entregar para quem, irmãos, numa situação dessa? Para a igreja? Para Jesus? Para o irmão da Santa Vó Rosa? Sim, mas você tem que fazer a sua parte. Há falhas, tem falhas. Então, é hora de recapitular, é hora de pensar, é hora de fazer um balanço do que está acontecendo. O meu filho de 12, 13 anos
não me obedece, não me ouve. Um dos grandes perigos, irmãos, são as redes sociais. É o celular, é o computador. Se não observar o que os seus filhos estão fazendo, se não acompanhar aquela programação, precisa fazer isso. Fica difícil, porque há 5 pessoas em casa. É como se um estivesse em cada estado do Brasil, longes um do outro, porque estão viajando pela internet. É muito útil, mas precisamos saber usar. É importante e necessário, como por exemplo, para termos as nossas reuniões online. Mas em casa, faz parte da educação do seu filho, da sua filha, a sua preocupação em relação a tudo isso, para que você possa levá-lo neste santo caminho, sem perdê-lo. E se chegar algum tempo que ele não quiser mais a igreja, mas a identidade moral, irmãos, eles já aprenderam, já pegaram, já aceitaram, e no momento necessário eles vão pedir proteção. Ao que ele estiver acuado, sofrendo numa situação difícil, ele vai pedir pela Santa Avó Rosa, ele vai clamar sim. Já aconteceu N situações em relação a isso. Por isso os pais precisam ser sábios, usar a sabedoria divina, pedir a Santa Avó Rosa para lhe ajudar, como dirigir até o seu filho, como orientar, o que vai falar. Hoje é difícil eles ouvirem, irmãos. É necessário você, como pai, como mãe, que conhece o caminho, saber e descobrir um caminho de chegar até ele, para explicar o perigo do que ele está praticando, a importância de vir às reuniões da igreja, de participar do ministério, a importância de cantar os hinos da nossa igreja, irmãos. Antigamente, as mães cantavam, o filho acompanhava. Ah, pastor, mas é antigamente. Pode ser da mesma forma. Eu me lembro muito bem, enquanto uma mãe mexia o arroz, ela cantava e o filho acompanhava. E hoje, irmãos, o seu filho, a sua filha, sabe cantar os hinos do nosso cenário? Por isso, irmãos, é necessário usar a sabedoria divina. Seu filho é a mocidade da igreja. E a mocidade da igreja é o futuro da nossa igreja. Eu vou, irmãos. Eu estou indo. Os anos vão se passando. Eu no ministério estou substituindo alguém que já foi há muito tempo. De geração em geração, como disse o salmista Davi. Uma semente de Jesus, uma semente da Santa Avó Rosa, do nosso querido irmão Aldo, vai de geração em geração. Nós, irmãos, somos frutos desta última semente que foi o irmão Aldo. Nós devemos, em nossa vida espiritual, moral, fazer germinar, crescer, para o andamento do reino dos céus nesta terra. Por isso a família é fundamental na formação de filhos para Deus. Mas os filhos merecem o carinho e o afeto dos pais. Precisam dar toda a atenção aos filhos, precisam conversar com os mesmos, lhes ensinando a regra do bom viver. Mostrem aos seus filhos o que é bom, como devem ser educados
com as pessoas, com os mais idosos. Ensine-os a respeitar seus mestres, suas professoras e seus colegas, e nunca brigarem e nem discutirem com ninguém e por nada. Ensine-os a serem honestos e nunca se apossar daquilo que não lhes pertencem. E se algum dia se apresentarem com um objeto que não é deles, faça-os devolver. Mostrem o perigo de pegar o que é dos outros, mostrando-lhes que é um grande mal e um pecado condenado por Deus. Ensine os seus filhos a amarem a Deus, a Jesus, a Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa, que é o Espírito Consolador, e os santos de Deus. Procurem instruir seus filhos no caminho de Jesus e da Santa Vó Rosa, pois é o caminho da vida e da verdadeira felicidade. Dê mais tempo e atenção aos seus filhos e tomem muito cuidado com as redes sociais e os programas audiovisuais e tudo que possa desviá-los do bom caminho, principalmente filmes, revistas e a internet. Quanto aos programas que promovem a violência e o sexo, nunca dê brinquedos que inspiram violência, como armas de qualquer tipo. Eduque seus filhos no bom caminho e o melhor caminho é do temor ao Senhor Deus, conforme nos ensinou a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo, pois são ensinos de Jesus, nosso Senhor. Confie na mensagem de nossa igreja, confie em Deus, em Jesus, na Mãe Virgem Maria Santíssima, na Santa Vó Rosa e em nosso Santo Irmão Aldo, e serão sempre bem-sucedidos em seu viver, na sua família, no seu lar, no trabalho e em seu ministério, nesta Santa Igreja Apostólica. Então está, irmãos, a mensagem. É uma oportunidade indispensável para o balanço. O que está acontecendo na minha casa? Porque os meus filhos, o meu filho, a minha filha, agem desta forma. Sejam humildes. Lembre-se do primeiro amor. O nosso Deus, irmãos, nos trouxe o amor verdadeiro. E Ele faz este amor germinar em nossos corações para cada situação. O amor aos filhos, o amor ao meu esposo, à minha esposa, o amor, de um modo geral, para com a família, o amor para o meu próximo. Ame ao seu irmão como a si mesmo. Então, irmãos, ame ao seu esposo como a si mesmo, ame a sua esposa como a si mesmo. Ame aos seus filhos com toda a força do seu querer, para que eles tenham um futuro brilhante com a proteção celestial. Procure fazer a sua parte, cada um, irmãos, com fé, porque sem fé se torna difícil. Fé e amor deve existir em cada coração, em cada família, em cada apostólico, em cada filho de Deus. A prática de tudo o que sabe, irmãos, é fundamental para observar a beleza dos ensinos, o significado de todas as características de verdadeiros filhos de Deus.
e que você possa aproveitar o seu tempo. A gasolina está tão cara. Vir à igreja e não aprender nada, não pegar pelo menos uma frase, uma palavra, e retornar fortalecido ou fortalecidos, porque este é o objetivo da reunião. E cada um precisa, como um bom aluno, fazer a sua parte. Eu vou na igreja para quê? Para ver o meu irmão? Para dar recado que eu esqueci? Não, nós vamos à igreja para aprender, para receber, para louvar. O verdadeiro filho de Deus, ao sair da sua casa, ele tem que sair com sentimento de louvor e adoração ao nosso boníssimo Deus e Pai, primeiramente por estar vivo. Senhor Deus, te agradeço, sou grato pela noite que passei, pela vida, e agora eu vou te louvar, eu vou para a igreja e fazer com seriedade. Por quê? Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Em termos de rotina, domingo, retornaremos à reunião. Mas é a ironia do destino, irmãos. E o juízo do Pai? Então veja a importância de estar preparados hoje. E hoje mesmo ter a oportunidade de sair fortalecidos, para que os problemas que estão na sua casa, na sua família, sejam solucionados. E aquele amor tão nobre, tão singelo, tão puro, tão belo, que está estacionado, que desapareceu, retorne, porque você tem uma família a cuidar. E a separação vai desandar todas as crianças, a família separa tudo, complica tudo, bagunça a cabeça e a vida futura da criança. Por isso é um caso muito sério. E eu me lembro quando o irmão Aldo conosco ainda estava fisicamente, tantas mensagens foram editadas a este respeito, sobre a união e a necessidade das famílias de lembrar e retornar o primeiro amor. Cansaço físico, cansaço mental, mas eu não posso enjoar, desistir de olhar para a minha esposa. A esposa também é da mesma forma com o marido. Por que eu faria isso hoje? E olha o que está acontecendo com pessoas que estão há muito tempo juntos. Por isso, irmãos, é necessário, é preciso que faça um balanço. Na sua família, corrijam-se. Confie na Santa Avó Rosa. Peçam a ela paciência. Quando um quer mandar muito, alguém tem que ceder. Com paciência, ore, irmãs, irmãos. Peça paciência a Santa Avó Rosa, sabedoria como agir. Vai chegar um determinado momento que vai conseguir. Depende de quê? Do seu merecimento, da sua obediência, de ser o que era. Porque quando casou, era uma coisa, passou uns anos, mudou totalmente. Gênio. Cada um tem um gênio. Cada um tem um caráter, uma característica.
Por que Deus, a Santa Vó Rosa e o Moaldo, Jesus, consegue lidar com todos? Olha que são milhões, e em casa são 2, 3. Por isso, irmãos, usem a sabedoria divina, tenham fé, confiem no Consolador, no nosso querido irmão Aldo, que os problemas serão solucionados. E a paz, aquela paz que reinava em seu lar, volte a reinar. E aquela casa que estava fechada para Jesus, as portas serão novamente abertas. O seu coração, dentro da sua família, tudo será aberto para o reino dos céus. E aí reinará novamente, com certeza, a felicidade e a paz que muitos, muito almejam. Que a Santa Vó Rosa, nosso Consolador, Jesus, Maria Santíssima e o nosso irmão Aldo, abençoe grandemente a todos os nossos irmãos. Nós vamos ouvir o hino intitulado Aldo é o seu nome, para encerrar a nossa reunião.
Muito obrigado a todos pela sua presença, sua participação, sua reverência. Assim os convido para se colocarem em pé para orarmos, encerrando a nossa reunião. Com muita reverência, vamos orar. Bendito Jesus, nosso Mestre, nosso Salvador, nosso irmão, porque somos filhos do mesmo Pai. Maria Santíssima, nossa Mãe, querida Vó Rosa, nosso Consolador, Santo Irmão Aldo, nosso profeta, ao Deus poderoso e ao seu Espírito, toda a nossa gratidão, adoração e louvor pelas horas que juntos passamos e o Senhor conosco, ajudando, amparando e abençoando, inspirando o trabalho, ajudando o andamento da reunião, enfim, abrindo o coração dos nossos irmãos, dando-lhes a oportunidade de aprender e sair fortalecidos. Bendita Vó, a nossa sincera gratidão,
porque como Espírito Consolador doutrinou a igreja, e o povo aceitou de livre e espontânea vontade, porque tinha Jesus para dirigir, assim como o nosso querido irmão Aldo, para lutar, para dar continuidade à disciplina e doutrina. A nossa sincera gratidão aos senhores que tanto lutou e luta para a salvação de almas. E aqui na Igreja Apostólica, aqui na sede da igreja, nós te agradecemos e pedindo a interferência divina para que todos os nossos irmãos, inclusive os internautas que nos assistem lá na sua casa, tenha a possibilidade de receber as bênçãos dos céus. Depende da situação daquela casa, da situação da família, da situação do coração de cada um. O Senhor sabe, ó Deus, juntamente com Jesus, Maria Santíssima e a Santa Vô Rosa, e usa santos e anjos para orientar, para dar entendimento, para dar amor, fé, compreensão a todos nós. A nossa gratidão, portanto, e estes cujos nomes foram escritos e colocados nessa caixa de oração. Querido irmão Aldo, a senhora sabe, o Senhor sabe, juntamente com a Santa Vô Rosa, juntamente com Maria Santíssima e Jesus, sabe a situação de cada um, o porquê estes nomes estão nesta caixa de oração. Visite os hospitais, retorne a paz apostólica àquele lar, afaste de todos enfermidades, dores e perturbações. E agora, vó, como sempre, seus santos e anjos vai estar nos acompanhando, porque iremos nos dirigir para os nossos lares. Por isso te agradecemos, te louvamos, bendizemos o reino dos céus, bendizemos o nosso Deus, o seu Espírito, adoramos a Jesus, a Maria Santíssima. Recebam, irmãos, estas bênçãos celestiais. Sejam felizes. Amém.